Ainda nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump pediu um novo julgamento sobre o caso em que foi condenado por abuso e difamação. No mês passado, Trump foi condenado a pagar 5 milhões de dólares à jornalista E. Jean Carroll, que o acusava dos crimes. Os advogados de Trump entraram com uma ação, alegando que a indenização pela condenação de abuso sexual foi excessiva e que o valor determinado para a acusação de difamação foi baseado em pura especulação. A defesa da jornalista não comentou esse pedido. Ela entrou com esse processo na Vara Civil de Nova York no ano passado. A ex-colunista acusava Trump de a ter estuprado numa loja de departamentos na década de 1990. Depois, ele a teria difamado quando negou as acusações. Agora, a jornalista quer mais 10 milhões de dólares em danos adicionais por causa de comentários que Trump fez sobre o veredito durante uma sabatina organizada pela CNN. Ainda falando sobre Donald Trump, Lorival Santana nos traz aqui uma... A gente tem um apanhado, na verdade, né, de casos envolvendo Trump em diferentes processos, em diferentes investigações. Algum desses casos tem peso para prejudicar o ex-presidente Trump na corrida presidencial do ano que vem, Lorival? Bem, existe sem dúvida um prejuízo incremental aí para o eleitor que não é o trumpista e é um eleitor do qual também o Trump precisa. Não dá para ele se eleger presidente, pode até se eleger nas primárias só com o voto trumpista, que representa um terço, e o restante fica diluído entre os vários pré-candidatos, mas não se elege presidente. Do ponto de vista do precedente, o caso do suposto pagamento irregular à atriz Stormy Daniels, atriz pornô, que levou ao primeiro julgamento criminal de um presidente na história dos Estados Unidos, esse precedente é muito marcante. Em termos de conteúdo do processo, o mais danoso politicamente é o desvio dos documentos confidenciais, incluindo essa gravação que a gente já discutiu na semana passada, que mostra que o Trump sabia que não tinha o poder, o direito de abrir o sigilo desses documentos, como no caso daquele plano das Forças Armadas para atacar o Irã. Isso dá margem para se questionar se o Trump tem condições de exercer o cargo de comandante em chefe das Forças Armadas. As tentativas dele de reverter a vitória do Joe Biden estão sendo agora exploradas pelo ex-vice Mike Pence, e isso assusta os americanos que sentem que pode ser uma ameaça à democracia. E tem, né, Márcio, o conjunto da obra, né, esse grande número de problemas do Trump com a justiça pode ir tornando difícil para ele convencer parte dos eleitores de que ele não fez nada de errado, porque são muitos juízes diferentes, muitos procuradores, e é difícil dizer que todos eles o estão perseguindo, fazem parte de uma grande caça às bruxas, a expressão que ele usa, orquestrada pelos democratas, pelos progressistas, porque alguns desses juízes e procuradores não são democratas, não têm ligação com isso. Então, isso vai drenar a energia dele ao longo da campanha, né? Ele ficará com a atenção dividida entre se defender na justiça, porque terá que depor, e, por outro lado, fazer a campanha. Lá adiante, eu creio que isso terá, sim, um custo eleitoral para ele. Pois é, a gente vai ver o custo eleitoral ao longo dessa campanha, mas te pergunto agora, Lorival, entre os nomes que já surgem também nessa corrida para concorrer à vaga de candidato no Partido Republicano. Ontem tivemos Mike Pence participando de um town hall na CNN. Ele é uma figura bastante conhecida, já que foi vice de Donald Trump. Te pergunto, qual desses candidatos que já surgem aí como pré-candidatos, como o governador da Flórida mesmo, Ron DeSantis, qual deles pode fazer alguma sombra a Donald Trump, que neste momento tem uma grande vantagem em relação a todos os outros candidatos? Exatamente. Cada um deles, considerando o Ron DeSantis e o Mike Pence, puxa o eleitor por um lado, né? De um lado, o Ron DeSantis, ele é extremamente conservador, né? E é um governador bem-sucedido da Flórida, que é um estado importante, né? Ele se reelegeu
governador no ano passado. Então, tem boas credenciais, mas tem um aspecto anti-business, né, que é essa briga dele com a Disney por causa de valores morais, dessa imposição dele das regras do ensino, evitar ensino sobre a questão dos homossexuais, sobre a questão dos negros. Isso chegando a prejudicar os negócios na Flórida, isso assusta o eleitor republicano que gosta de negócios, gosta do capitalismo. Já o Mike Pence não tem esse problema, é ultraconservador também moralmente, mas por ter sido tão ligado ao Trump, por outro lado, está bem abaixo das pesquisas. Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas acho que realmente o Trump hoje é o pré-candidato mais forte. Muito obrigado mais uma vez, Lorival Santana.